gente, bom dia! Hoje é quarta-feira, é meu quarto dia aqui em Brasília e eu vou contar um pouco de como tá sendo o curso até agora. Eu estou amando, eu tô com um pouco de frio, então assim, desculpa se eu tá meio fungandinho, mas é porque eu acabei de lavar o cabelo e também tá frio, tá tipo 16 graus. E mal acostumada com frio. Mas, gente, o curso tá sendo incrível. Hoje vai ser minha terceira aula. E no caso, a minha antepenúltima. No caso, a minha penúltima, amanhã é a nossa última e sexta é o espetáculo. Então, tipo assim, meu Deus. E aí, então, eu vou contar um pouco de como foi meu primeiro e meu segundo dia. Meu primeiro dia foi estranho. Estranho positivamente, assim, foi... Eu vim aqui com muitas expectativas, eu sempre tava tentando remediar elas o quanto que eu pudesse pra não ficar tão... Ai, meu Deus, surtando, assim, mas ao mesmo tempo eu tava surtando, então foi uma grande... Vamos tentar controlar, e aí controlar, e opa... Mas foi super legal. Eu conheci a escola e agora a gente mudou pro teatro. E, gente, o teatro é lindo, mas já vamos chegar lá. A escola, eu tô na parte da Asa Sul. Eu ainda não sei me localizar muito bem aqui em Brasília, mas é perto daqui, dá tipo 10 minutos. Eu não sei se é região sudoeste, se é Asa Sul, onde é que é, mas é por aqui, sabe? É bem pertinho. Aí a primeira aula foi na escola e o espaço é incrível. Ele tem uma escada meio sus quando você chega. E aí, quem tá me levando pra escola é a tia Polly, que é a pessoa com quem eu tô ficando. E aí, você passa na rua, que é meio esquisitinha, tipo, parece uma rua do Jaça, sabe? Ela é bem pequenininha, e aí ela tem vários comércios, tem, tipo, mecânico, parece um poço. Sendo que aquela parte mais sus do poço, sabe? E aí, nisso, tem uma escada deste tamanho, gente, deste tamanho mesmo. E tem uma placa que eu acho que ela não é maior do que isso aqui. Escrito Espaço Cartas, o símbolo da escola, que é o nome da escola que eu tô, e ela fica parada na frente da escada. Eu olhei e falei, meu Deus, eu estou me enfiando num buraco, Senhor amado. Aí eu fui subir, comecei a escutar barulho, eu falei, opa, tem pessoas vivas aqui, então viva eu saio. Aí eu subi. Gente, o espaço é lindo, é lindo, é lindo, lindo. Tem várias salas, não parece que ele é tão grande quanto ele é lá em cima. E aí você chega, tem a recepção super lindinha. E aí, na Ato, que é onde eu faço, a gente tem uma parede cheia de playbills? É. Não são playbills, são só os posters de musicais. E aí, nesse espaço cartas são vários playbills e todos são preto e branco. E aí na Ato tudo colorido. E aí tem um sofazinho embaixo, as paredes são todas vermelhas, então avermelhado assim ao redor, que passa a energia meio, tipo, não sei, quando eu penso no nome Espaço Cartas e decks e naipes, me vem vermelho na cabeça, então achei que a estética combinou muito. E aí tem vários sofás, tem uma mesinha, tem um bebedouro, aí tem os banheiros, aí fica o banheiro masculino e feminino, e aí tem a sala da direção aqui, que é onde a gente ficou passando as músicas. Então pra quem tinha solo, a gente ficava passando lá. E aí, assim que você chegava, tinha recepção, tinha uma mesinha, tinha uma porta de correr. E aí você abria. E a sala. Gigante, gente, gigante, assim, gigante. Mentira, não era gigante, mas era enorme, assim. Nós somos 41 alunos no total, mais 10 pessoas de produção. A gente cabia confortavelmente no espaço, tipo, confortavelmente mesmo, era grande. Eu acho que o espaço que eles têm agora é o espaço que a gente tem agora na Ato, depois da reforma. Que a gente tinha uma sala menorzinha, agora eles aumentaram. E é desse tamanho, assim, grandão. E ele tem espelho por toda parte. Então ele tem espelho aqui na frente, as laterais não tem nada, mas na lateral daqui, tem um banquinho, que é onde a gente coloca mochila, coisa. Não tem armário, na Ato tem armário. E aí tem essa diferença. Eu tô comparando muito com o Ato porque é o espaço que eu faço, né? E aí, aqui é onde a gente coloca as mochilas, as garrafas. E aqui desse lado fica vazio. Então a gente fica revezando. E eles dividiram a gente em 2 grupos. Então, nós somos os gregos e os romanos. E aí eu tava até com medo de como é que ia ser essa divisão. E adivinhem, meu medo se tornou realidade. Porque eles dividiram a gente por idade. E, upsis, eu ainda sou menor de idade. Então, assim, eu fiquei com os gregos. E aí é entre 13 a 18, e aí 18 pra cima é romano. Eu achei tudo super lindinho, o broche. Aí tem meu nome, tem meu pronome,
E ele é assim. E a coordenação também, gente, eles são incríveis. A gente tem uma diretora musical chamada Luísa. Ela é brilhante. Assim, ela tem uma energia. Primeiro, vamos, sem falar de técnica dela, mas só a energia dela, ela como uma diretora, ponto. Ela é super convidativa, ela tem uma energia gostosa. A galera como um todo, tipo, a produção, os diretores, eles são pessoas que assim, chega junto. Mas hoje eu vou chegar 4, porque eu vou passar junto com as minhas Silas. Eu não contei, né, gente? Eu peguei personagem. E... Wait for it. And I hope you're not lactose intolerant, because the second half of that word is... Eu tinha feito audição pra Cici, ou eu falei. Wait for it. Tô com a impressão de que eu já falei isso, ou eu mandei um áudio pra alguém, enfim. Wait for it. Mas eu fiz a audição pra Cici, não passei. Peguei a Sila. Amaram. Peguei uma das cabeças da Sila. Eu tava aiming for Cersei, mas eu falei sim, cara. Eu falei no áudio, no vídeo passado. Tô Legendary! ficando doida. Eu editei isso. E aí, eu peguei a Sila, né? E eu tô bem animada. Eu não tava tão animada, mas aí eu vi a galera. E eu falei, cara, a gente vai dar uma surra nisso aqui. E aí, o que eles fizeram? Grande parte das Silas são menores de idade. E aí foi que eu saquei. Nós somos 6 Silas no total. 5 são gregas, né, que são os menores de idade, e 1 é romana. E aí foi que eu peguei, que eles escolheram a Circe por ser maior de idade. Tipo, tinha 2 opções no caso, né, na decisão final. Tinha a Clarice, que foi quem pegou, e aí tinha a Mafê, no caso a Maria Fernanda, que tá com a gente de Sila. E aí foi na hora que eu me toquei que, cara, de fato ia ficar meio complicado, porque na cena da Circe a gente tem 2 Odisseus. A gente tem um Odisseu mais novo e um Odisseu mais velho, que é o Odisseu e o Odisseu. E aí a gente também tem a Penélope e a Penílope. Penílope. O Gaia que pensou nisso, achei genial. Aí vamos agora falar um pouco do Teatro Nacional, que é o teatro que a gente tá fazendo as aulas. Primeiro, eu amei que a gente vai ter o teatro até sábado. Eu comentei, ou não, sei, não comentei. O curso era só sexta que a gente ia apresentar. Sendo que esgotou em 2 dias os ingressos. Assim que eles liberaram as vendas, esgotou o teatro. E aí, a galera começou a mandar muita mensagem, muita gente daqui de Brasília também pedindo. Eu não sei nem porque eu tô com esse fone, porque eu não tô em nada conectado. Que a galera começou a pedir muito. E pais também que não conseguiram comprar os ingressos, porque eles liberaram essa sessão extra pra gente. E eu tô muito animada. Gente, tem noção de que vendeu tão rápido e teve tanta demanda de gente pedindo ingresso que eles fizeram uma nova pauta com o teatro e foram pedir pra gente ter mais uma outra sessão? Tipo assim, eu fiquei muito feliz, muito feliz. E também que teve essa possibilidade, né? Porque o Teatro Nacional, ele abriu agora. No caso, ele ficou em reforma durante muito tempo e ele tá voltando agora. Então, tem muitas pautas disponíveis. E aí a gente pegou essa semana toda pra gente. Então, essa é a primeira experiência que eu tô tendo, que a gente não tem acesso ao teatro só no último dia, assim. No último e no penúltimo, né? O ensaio geral e ensaio técnico é lá. E o dia da apresentação. E aí todos os ensaios estão sendo lá. E é incrível, porque a gente tem essa experiência de estar ensaiando no teatro, tá ligado? E aí a gente vê as coxias direitinho. Ai, gente, é incrível. E outra coisa também que eu achei muito legal sobre essa divisão de grupos é porque eles dividiram tudo gregos e romanos. Então, coxias, gregas e romanos. Camarins, gregos e romanos. Hora do lanche, gregos e romanos. É até meio... Não tem tanta interação, o que eu não gosto muito tanto. Mas pra eles é muito prático, porque essa é a coxia dos gregos, essa é a coxia dos romanos, esse é o camarim dos gregos, esse é o camarim dos romanos. Então não tem nem tanto assim... Ai, gente, alguém viu minha roupa, alguém viu não sei o quê, porque tá todo mundo ali dentro do seu núcleo pequeno. E não é um núcleo grande, acho que tem tipo 20 pessoas em cada bolha. Mentira, grego tem um pouco mais, mas enfim. É sobre. Agora, isso de ser gregos e romanos é uma coisa que eu gostei muito. E eu gostaria muito que a Atos também fizesse isso, porque a gente tem adultos e teens. Não passa a mesma vibe, sabe? Porque você coloca adultos e teens, você coloca como se fosse um superior ao outro. E aí, quando você coloca gregos e romanos, você coloca eles na mesma fase. Então, assim, Roberto Montenegro, fica aí a dica. E aí a gente foi no teatro ontem. Gente, que lindo! Eu não sei se eu gravei o vídeo em landscape ou em portrait, mas eu vou deixar o vídeo aí passando pra vocês enquanto eu vou falando. E que espaço incrível. Você entra
E ele tem uma energia de casa, sabe? Ele tem uma energia de ambiente que acolhe, que ali o artista, ele pode ser tudo que ele quiser ser. E sem contar que ele é muito bem organizado. Então, a gente tem uma parte de estudos dos artistas dentro, que não é nem o camarim, nem a plateia, nem aquela parte central. Fica ali no backstage, onde tem umas mesinhas e aí tem uma copa que a gente pode estudar lá. E isso porque tem outra copa lá nos camarins. É um teatro de 2 andares e as coxias são enormes. Elas são gigantes. A plateia não é tão grande. O Gustavo Leite, por exemplo, ele é bem maior. É até o... Qual que é o nome daquele? Deodoro também é grande, comparado a esse. Ele é um teatro pequenininho, mas a parte de dentro, onde a gente fica, é gigante e é toda climatizada. Todos os camarins têm ar-condicionado. E são, assim, 4, 6 camarins. São pequenininhos, todos com banheiro. E tem ali o Common Hall, que parece muito um Common Hall de universidade. Eu olhei e falei, meu Deus, estou me sentindo na UBC, na U of T, de volta na Broadway. Muito bonito. E a gente também conheceu o camarim da Fernanda Torres, gente. Pois é, a gente conheceu o camarim da Fernanda Torres. Eu não sabia, mas ela tem um camarim. Eu não sei se ela apresenta tanto aqui a ponto de ter esse camarim, não, mas ela tem esse camarim dela. E aí a gente até viu que o banheiro tem um chuveiro que ela pediu pra fazer, pra ela ficar sentadinha, né? Porque acho que ela tá com 95 anos, então ela fica... A Fernanda Torres não, gente, perdão. A Fernanda Montenegro. Porque aí ela fica sentada lá, assim, tomando banho dela. Achei a coisa mais linda. E o camarim dela é gigante. Tem uma... como se fosse um antessala com um sofá, é um espaço grande. Aí tem o camarim mesmo, com os espelhos, as luzes, o guarda-roupa. E aí depois tem o banheiro. Eu gravei muito mal esse vídeo, desculpa, depois eu fui perceber. Mas eu achei a coisa mais linda. Assim, o espaço, sabe? Ele é bem simples, ele é uma parede branca, não tem nada decorado, não tem nada personalizado. Até porque muita gente que não é ela fica entrando lá nessas visitas. Então eu ficaria um pouco incomodada se tivesse meu camarim com as minhas coisinhas e pessoas entrando, né? Eu ia ficar assim meio... Não sei se alguém vai querer mexer, RS, mas muito lindo. E aí, a parte que mais me chocou de todo o teatro foi as coxias. Gente, elas são gigantes, elas são enormes. Eu não sei se é porque eu tô muito acostumada a gente ter merrequinhas de coxia e não quase nada. Então tem aquele espaço gigante, tem 2 pianos que cabem assim confortavelmente, eles parecem até brinquedo lá, de tão grande que é o espaço. E eu também tô tendo que ver figurino, né, mas eu já separei, então tá tudo certo. Gente, não sei mais o que falar, me pediram pra dar meu depoimento, mas esse é meu depoimento, eu estou gostando do curso, tá bem legal. Eu tô ficando sem energia agora, de tanto falar, eu tô há 20 minutos falando, cara, que saco. No primeiro dia, a gente pegou a coreografia de Wouldn't You Like, que é muito legal, inclusive eu tenho que repassar ela depois, pra ela ficar bem gravadinha na minha cabeça, mas ela é bem legal, ela é bem tipo... Aí ontem a gente passou Open Arms, gente, que lindo que vai ficar Open Arms. Open Arms e Polifema vai ser as minhas músicas favoritas, pelo menos... estão sendo até agora. Assim, Open Arms, ela é bem legal, porque a gente é uns monstrinhos que fica assim, se contorcendo o tempo todo, e aí é bem legal. E a gente vai fazer o olho do Polífemo, gente. Ele vai virar o olho, ele vai piscar o olho, aquele olho dele vai ser, olha, uma obra de arte. Eu sou essa parte do olho dele aqui. Ai, gente, desculpa, eu fico presumindo que todo mundo aqui assiste Epic, né? Então vamos partir do momento em que ninguém aqui assiste Epic. Tem uma cena que o Odisseu, ele vai invadir a caverna do Polifemo, que é um ciclope gigante, assim, e ele tem um rebanho de ovelhas que são os amigos dele, e o Odisseu vê aquelas ovelhas e ele vê como comida. Mas quem aponta essa caverna onde tá o Polifemo são os comedores de lotos, e aqui no Epic Cartas a gente tá chamando de Bulbasaurus. E aí, essa cena que a gente marcou hoje foi o encontro do Odisseu e do Politis, que é um dos melhores amigos do Odisseu, que eles chegam e conversam com os Bulbasaurus. E os Bulbasaurus falam pra ele, tem aquela caverna ali que tem comida, pode ir lá. Porque os Bulbasaurus, eles comem a flor de lótus, que é até porque eles são chamados de Lotus Eaters, comedores de lótus. Eu conheci ela em Percy Jackson, que é basicamente como se fosse uma droga alucinógena. Alucinógena.
E aí, a partir do momento que você come ela, você tem tendências a perder a noção de onde você tá. Então, muitas pessoas, assim, tem várias interpretações de Epic de como seria a fisionomia desses Lotus Eaters. Pra mim, eles eram pessoas que ficaram tão dependentes dessa planta que, a partir do momento, eles já eram mais criaturas, que é o que a gente tá fazendo com os Bulbasauros. Eles são monstrinhos, mas eles têm tendências meio assim, meio humanas, sabe? Eles conseguem andar agachados, enfim. E cada um faz interpretação, né? Pra mim eles eram pessoas, ficaram viciados e aí estão aí nessa vida. Mas é muito legal. Essa cena é muito massa. E aí a gente tem uma estrutura no final do palco, que elas são 3 andares, assim, pequenininhos, sabe? Como se fossem mesinhas daquelas de mesinhas de bar, mesinha de restaurante mesmo. São 3 empilhadinhas e aí tem uma mais lá no topo. E aí é a parte que a Athena fica lá em cima, e nessa parte do meio a gente vai poder passar. Então, enquanto a gente estiver fazendo essa cena, eu vou estar passando por esses negócios e a gente vai passando assim no meio. Eu achei um auge! Não deu pra passar ontem, porque ainda não tava tudo soldado, mas eles vão soldar hoje, vão apertar os parafusos, fazer o que tem que fazer, e a gente vai poder treinar. E eu estou bem animada. Ai! E essa cena é muito massa. Eu amei. E o coro dela é bem facinho, a gente só fala, tipo, uma fala aqui e lá, mas eu vou ter que estudar, inclusive. Deixa eu ver que horas são. Eu tenho 2 horas antes de ir. Então, não, tenho 3 horas. Tenho 3 horas. Aí eu aproveito, dou uma estudada, passo o vídeo da minha música, porque a gente vai passar ela hoje, eu estou bem animada. A gente passou ela segunda, a gente não passou ela ontem. Fiquei chateada. Mas a gente vai passar o trecho de cada um e depois as harmonias, porque são 6 vozes, né? Então são 6 harmonias. Babado. E, gente, que mais? Amigos, parem de ficar me cobrando no Instagram pra eu dar meu depoimento, porque eu não sei que depoimento dá. Mentira, podem mandar sim, porque eu lembro de fazer o vídeo, mas... que mais que tem? Eu amei o meu figurino. Eu escolhi, vou passar pra vocês. A minha roupa de grego. Ela está uma roupa de grego. Ela tá linda, linda, linda. Olha isso aqui. Eu achei ela bem megara. Eita, que dá pra ver tudo. Vou botar a foto aqui. E ela tá bem Meg, tipo, bem Hércules. Eu adorei a vibe dela. E aí eu também peguei uma roupa assim pra ver se eu vou fazer de Scylla. Vamos ver como é que vai ser, né? Tanto é que hoje eu vou chegar mais cedo no ensaio, porque eu vou passar com as minhas Scyllas, o nosso coro, nossos harmonies, porque até agora a gente não passou. Então assim, né? Vamos pra cima, irmãos. Gente, eu tô pensando em com essa camisa hoje. Eu acho ela tão linda. Sendo que eu separei uma blusa rosa, porque as quartas usamos rosa. E eu trouxe minha blusa de Meninas Malvadas. Não trouxe a da Ato, porque eu não tenho. Eu pensei em trazer a de Wicked, porque é rosa, mas eu falei, não tem a mesma vibe que a de Meninas Malvadas. Aí eu trouxe. Mas não sei se eu levo essa blusa. Acho ela tão lindinha. Não, bem, eu levarei meu casaco. Aí você ficar com frio. Gente, mas sério, o curso tá sendo muito legal. Tá sendo muito cansativo, principalmente, porque eu tenho muito problema pra dormir, né? Quem me conhece sabe. E aí eu trouxe meus remédios, mas mesmo assim, né? Quando a gente chega tão tarde, o cérebro fica muito ativado. E no curso de férias da Ato, eu já tava com dificuldade pra dormir, porque a gente chegava lá, sei lá, umas 7, embora 10 e pouquinho também. Mas o cérebro fica muito ativado. Então, eu estou cansada. Porque eu fico acordando de noite. Aí eu vou acordar cedo. Hoje eu fui pra academia. Treinei braço, que não dá pra ver. Mas se tivesse sem, vocês iam ver os braços super marombados. E depois que eu fui treinar braço, voltei pra casa, tomei banho. Daqui a pouco a gente vai sair pra almoçar. E é isso, gente. É isso, gente. Pra cima e irmãos. Que uma hora a vitória chega. 600 men. É isso, gente. Eu vou sair pra comer. Porque tô com fome aqui em casa, né? Beijos!